pergunta do nosso caro amigo que nos entrevista é muito válida e devemos reconhecer que hoje precisamos estudar até mesmo os nossos lazeres e que a nossa mente não tem estado tão eficientemente preparada para o descanso que a máquina nos trouxe e muitas vezes nos impõe. A automação nos faz viver hoje na presença do futuro. Por isso mesmo, os espíritos amigos nos pedem para que sejamos cultores da chamada prospectiva, a ciência da prospecção. Precisamos compreender que dentro de uma estrada nebulosa necessitamos de luz que nos mostre a frente. Necessitamos de reuniões de técnicos, de religiosos, de cientistas, de pais de família, de mães de família, para não confundir o papel essencial da mulher em nossa civilização. Precisamos ouvir as pessoas amadurecidas na experiência, os mais jovens, para compreendermos o que será de nós no dia de amanhã, se abandonarmos os nossos propósitos espirituais de vivência na construção de um mundo melhor. Precisamos compreender o cristianismo como sendo uma doutrina de vivência humana, para que nós não venhamos a perder o calor da fraternidade uns para com os outros, para que não sejamos transformados em simples números na vida econômica ou em meros robôs em nossa vida social. Para isto, não basta ouvir os adivinhadores da futurologia, conquanto respeitemos todos eles, mas realizarmos por nós, dentro do país, sob a custódia das nossas autoridades, mesas redondas, para compreendermos a importância da família com as áreas de compreensão que a família é hoje chamada a descerrar em seus núcleos, para nos adaptarmos à era nova. Precisamos compreender a importância do lar como célula da vida social, para que não venhamos a despencar num caos do qual não sabemos amanhã como nos levantarmos. A pergunta do nosso caro amigo, Dr. Durval, é muito válida e sugere a nós todos um vasto movimento de meditação com respeito aos nossos próprios destinos, porque as máquinas estão impondo a nós todos um repouso para o qual muitos de nós não estamos preparados. Precisamos de estudar intensivamente, compreendendo que o estudo não é apenas uma obrigação para a mente infanto-juvenil. Nós todos, aqueles que amadureceram na experiência da vida, precisamos estudar os nossos próprios caminhos de amanhã, para que não venhamos a entrar nas trevas de espírito, porque isso seria o nosso regresso à desordem. E nós não podemos pensar nisto, porque nós nos referimos ao Brasil. Nós somos cristãos em nossa formação e devemos preservar este título e devemos respeitá-lo. E temos nos ensinamentos de Jesus bastante material para superar a influência surpreendente da máquina. Diz o nosso Emmanuel, que está presente, nós, como cristãos, vencemos 300 anos de martírio nos primeiros séculos do cristianismo. Será possível que agora
não saibamos vencer o nosso próprio excesso de conforto para sermos cristãos? É uma pergunta para nós também. Quando vimos a televisão, estimamos falar com o nosso coração dentro de toda a nossa autenticidade, com quanto nos reconheçamos uma criatura microscópica para estarmos na presença de um auditório assim tão seleto. Mas aos 12 de idade, compreendi que a minha vida estava em conflito, grande conflito de sentimentos. O sacerdote católico que me orientava me auxiliou muito até que os amigos espirituais chegassem na minha vida e me trouxessem o benefício da doutrina espírita com a orientação para os pequeninos recursos mediúnicos de que sou portador. Quando ouvimos o Espírito de Emmanuel pela primeira vez e que ele nos fez compreender a importância do assunto, nós nos informamos com ele de que em outras vidas abusamos muito da inteligência, nós em pessoa, e que nesta consagraríamos as nossas forças para estar com ele na mediunidade, nos serviços de nosso Senhor Jesus Cristo, no Espiritismo, e por isso mesmo coloquei minha vida nas mãos de Jesus e nas mãos dos bons espíritos. Creio que se fosse escrever, conseguiria escrever alguma coisa, mesmo porque, depois de 40 anos de livros mediúnicos, seria impossível que eu não pudesse traçar algumas páginas. Mas renuncio a isto porque considero a imensa significação do trabalho dos bons espíritos por nosso intermédio. Não vemos nenhum proveito com a nossa intromissão na obra deles, respeitamos-la como todos aqueles que se beneficiam dos livros deles. Sabemos que os livros não são nossos. Quanto mais avança o nosso tempo de idade física na Terra, mais reconhecemos que é mais reconhecível, mais identificável, e que a bondade dos bons espíritos é sempre mais ampla em se tratando do meu caso pessoal, que não mereço absolutamente a consideração deles. Então, eu devo declarar de público que, embora eu nada tenha para dar, como um animal que vai a uma carroça para cooperar na distribuição, vamos dizer, de cartas ou de medicamentos, ou de certos benefícios, ou de algumas utilidades, eu aceitei como um animal o serviço com os bons espíritos e peço a Deus que me dê a felicidade de desencarnar nesta função. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Sejam todos bem-vindos. Depois dessa abertura tão bonita, tão significativa, que nós estamos fazendo no mês de abril, ainda em comemoração ao aniversário do Chico Xavier. São trechos daquele programa Pinga Fogo, que trazemos para vocês
com muito carinho. Então, ouvir o Chico falar já nos traz uma alegria muito grande, prenunciando um trabalho nessa noite de muita luz e de muita paz. Então, sejam todos bem-vindos, que todos estejam bem, é o nosso desejo, muita saúde, muita paz, e que todos nós, aqui realizando essa tarefa, e vocês nos seus lares, possam sentir as bênçãos dos amigos espirituais, dos espíritos bondosos, mentores desse trabalho. Então, para nós iniciarmos a tarefa dessa noite, a nossa companheira Suzy, trabalhadora da casa, vai trazer para nós a poesia. Boa noite, Suzy, seja bem-vinda. Boa noite, Amélia, obrigada. Boa noite a todos. A poesia que trago é de Jesus Gonçalves, está no livro Flores de Outono, que é psicografado por Chico Xavier. Chama-se O Evangelho. E ele nos diz assim: quem do Evangelho aprender sua real substância, não poderá mais viver nas sombras da ignorância. É lei de amor e justiça que vem de fonte divina. Combate o orgulho, a cobiça, na mais perfeita doutrina. Páginas vivas de luz são magistral monumento. Não são das mãos de Jesus, mas são do seu pensamento. Não tem mistério encoberto que muitos lhes querem dar. O ensino é claro e bem certo, que os homens saibam amar. E dessa lei luminosa, campo de amor e bondade, desponta a flor mais mimosa, a lirial caridade. Nos fala o Mestre Divino dos mundos da evolução, nos esclarece o destino na lei da reencarnação. Bendito todo o que veja essa corrente de luz e diga: bendito seja o Santo Mestre Jesus. Cumpre o Evangelho ensinar, com lealdade e clareza, sem confundir, deturpar sua sublime pureza. Que Jesus abençoe a todos. Otacílio, excelente palestra. Obrigada, Suzy. E agora eu convido a todos para a nossa prece. É muito importante nós iniciarmos essa tarefa envolvidos em pensamentos de paz, de amor, e que nós possamos, então, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, rogando as bênçãos para esse trabalho. Abençoe, Senhor, a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, unidos pelo mesmo ideal do aprendizado, da reflexão, das suas lições do Evangelho. Ajude-nos, Senhor Jesus, a compreendermos tudo aquilo que nos deixou de forma tão clara, tão objetiva. Que nessa noite o nosso irmão Otacílio possa ter a palavra fácil, esclarecedora, para que nós possamos compreender um pouquinho mais das lições do seu Evangelho. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. E é com muita alegria que nessa noite, mais uma vez, nós temos a presença do nosso querido irmão de São Carlos, Otacílio Rangel.
estudioso da doutrina, palestrante, participa de seminários, participa de congressos. Agora, então, com esse dispositivo da internet, das lives, ele anda bem solicitado e é a razão da nossa gratidão. Ele sempre encontrar um tempo na sua agenda para falar conosco. Então, nessa noite, ele vai trazer para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 23, que é Moral Estranha. Então, quero dizer a você que está nos assistindo, no decorrer da explanação, da exposição do Otacílio, vocês podem mandar perguntas, que no final nós vamos direcionar a ele e ele vai responder na medida do possível. Possível sempre dá. Ele falou que se ele não sabe, ele diz que não sabe. Mas ele sabe. E nós vamos ter uma noite, assim, muito gostosa. Então, quem quiser, sintam-se à vontade, escrevam as suas perguntas e mandem para a gente, tá? Vai ser uma noite muito gostosa. Então, Otacílio, a nossa alegria de ter você novamente conosco, que seja uma noite de muita luz, de muita paz, para todos os corações que estão ligados a nós. Não somente agora, porque a gente sabe que como fica gravado, né, fica no YouTube, as pessoas vão ver em outros momentos. Então, a todos vocês que estão assistindo, o nosso carinho, o nosso amor e a nossa gratidão. E a você, Otacílio, eu passo a palavra agora, desejando que os bons espíritos te envolvam, para que você possa ter aquela palavra sempre tranquila, simples, que esclarece os nossos corações. Boa noite, Otacílio, fique à vontade. Boa noite, Maria Amélia. Boa noite a todos nossos companheiros que estão aí junto conosco nessa experiência maravilhosa de união via ondas eletromagnéticas. As pessoas costumam dizer que isso é um encontro virtual. Eu acho que é um encontro real, né? Porque a gente se vê, se sente, se fala, sente o carinho, sente a participação. E para mim é muito gratificante, porque eu me sinto envolvido em vibrações muito carinhosas. Então, vamos lá ao nosso tema. O capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, eu gostaria de dizer que, como nós estamos no mês de abril, no dia 18 foi aniversário de lançamento do Livro dos Espíritos, não é? Há 164 anos atrás. E o Livro dos Espíritos, ele, na segunda edição, que é a edição que nós conhecemos, ficou dividido em 4 livros, ou 4 partes. E o Evangelho segundo o Espiritismo representa o desenvolvimento da terceira parte do Livro dos Espíritos. Portanto, ele faz parte dos fundamentos da doutrina espírita. E, claramente, nesse livro, Kardec, muito sabiamente, muito bem inspirado, muito bem preparado para a tarefa que ele veio realizar, ele extrai dos evangelistas, não é, as lições que são de caráter moral e coloca, né, vai organizando por interesse e organiza o Evangelho segundo o Espiritismo em diferentes capítulos, onde cada capítulo ele foca um dos temas importantes dos ensinamentos de Jesus. E, curiosamente, esse capítulo 23, ele seleciona textos dos evangelistas que, aparentemente, são afirmativas de Jesus um tanto diferente das afirmativas anteriores, dos ensinamentos anteriores. E parece, por isso mesmo, em alguns aspectos, se lido de maneira qualquer, contraditório a muitas coisas que Jesus tinha ensinado. Então, por isso mesmo, ele alinha
esses textos nesse capítulo e chama de estranha moral. Estranha porque parece, à primeira vista, estranha. Mas nós vamos ver que não tem nada de estranho. Está dentro do contexto dos ensinamentos de Jesus, porque Jesus fala para nós da nossa realidade espiritual. E a nossa realidade espiritual precisa ser tão importante dentro de nós que suplanta em nós todas as ilusões do mundo material. E é por isso que ela parece estranha moral. Então vamos começar pela primeira parte. Ele divide esse capítulo em 1, 2, 3, 4 partes. A primeira delas ele chama odiar os pais. A segunda, abandonar pai, mãe e filhos. A terceira, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E o quarto, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então vamos analisar cada um desses trechos dos ensinamentos de Jesus e conversar a respeito deles. Vamos refletir juntos. Odiar os pais. E ele começa, então, com um texto extraído do Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 25 a 27, e também o versículo 33. E depois ele continua, não é, com o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 37, porque diz mais ou menos a mesma coisa. A gente sabe que os evangelistas trazem os ensinamentos de Jesus, e os 3 evangelistas primeiros, Mateus, Marcos e Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos são muito parecidos um com o outro e tem textos repetidos por um e por outro. Mas a maneira de descrever é um pouco diferente, personalizada por aqueles evangelistas que escreveram. Então, odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, vejo que é um fraseado aparentemente chocante, né? Como, para seguir Jesus, um instante. Desculpem. Como para seguir Jesus, a gente tem que odiar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, odiar a própria vida, porque senão ele não pode ser discípulo de Jesus. Ainda mais, quem não carregue a sua cruz e me siga, quer dizer, assume a sua própria responsabilidade de seguir Jesus, não pode ser discípulo de Jesus. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aliás, essa última frase é bem concomitante com aquilo que ele ensina para o senhor rico, que se aproxima dele e pergunta o que devo fazer para entrar no reino dos céus. E Jesus, então, delineia para ele os ensinamentos que Moisés já tinha dado: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, honrar pai e mãe, assim por diante. E o moço rico, então, diz: olha, eu faço isso desde muito jovem. E aí Jesus, então, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem e segue-me. Quer dizer, é isso que está colocado nessa frase. E assim, aquele que, dentre vós, que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, a gente precisa compreender isso com clareza. Por isso, parece uma estranha moral. Mas aí, Mateus descreve também um trecho dessa parte do Evangelho de Lucas da seguinte maneira:
Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Aqui nessa frase, já não é odiar o pai e a mãe, é amar mais ou menos. Então, se a gente lê a de cima com esse significado, ela passa a ter não mais um aspecto estranho. Querem ver? Se alguém vem a mim e não ama menos a seu pai e a sua mãe, menos a sua mulher e a seus filhos, menos a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, aqui, isso já faz uma mudança de figura. Porque amar mais ou amar menos significa colocar ênfase naquilo que é de fundamental importância. E aqui, quando ele fala amar mais ou amar menos, ele está fazendo uma comparação entre os valores da terra e os valores espirituais. Quem não ama, quem não se dedica na vida terrena aos propósitos da vida espiritual, não é digno de ser discípulo de Jesus. Está certo. Porque o que veio Jesus fazer aqui na Terra? Dar esse ensinamento que a vida espiritual é muito mais importante do que a vida terrena. Por quê? Porque a vida terrena é transitória e a vida espiritual é permanente. Então, nós não podemos dar importância maior a uma coisa que é transitória sobre uma coisa que é permanente. E é isso que é o significado profundo que está nessas frases de Jesus. Provavelmente, na tradução desse trecho para a língua portuguesa, a palavra que está traduzida por odiar não significa odiar, significa amar menos. Aliás, na língua portuguesa, nós temos 2 verbos para isso, o gostar e o amar. O gostar, não é diferente do amar. Porque o gostar, a gente gosta, mas não dá tanta importância quanto a palavra amar, porque amar para a gente representa uma conquista definitiva. No inglês também a gente tem essas 2 palavras, to like e to love. Quer dizer, like significa gostar e to love, amar. Então, essas 2 palavras fazem significados um tanto diferentes, por causa da intensidade do sentimento colocado. E aqui, a palavra que foi traduzida do grego, do hebraico ou do cirílico, do que seja da língua que foi traduzida, o Velho Testamento, o Novo Testamento, a palavra odiar provavelmente não tem esse significado de detestar, mas sim de amar um pouco menos. Então, entendendo isso, a frase de Jesus passa a ter sentido. Que ele começa, então, colocando para nós que para que nós possamos segui-lo, ser discípulo dele, nós temos que valorizar não a vida transitória, pura e simplesmente, mas utilizar da vida transitória para valorizar a vida espiritual que é permanente. Então, deixa mais agora de ser estranha essa moral, porque ela passa a fazer sentido para nós. Por isso, a frase de Mateus, ela está traduzida de uma maneira mais significativa. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Isto é, se a gente não colocar na nossa vida terrena a ênfase nossa nas conquistas dos valores definitivos da alma, nós estamos desviando do nosso objetivo espiritual superior, que é representado pela presença de Jesus entre nós, porque Jesus se colocou muito claramente junto de nós como o caminho, a verdade e a vida, que nenhum de nós vai a Deus senão através dele,
porque ele é o governador do nosso planeta. É o espírito que já conhece a trajetória da evolução, porque já fez ela toda, porque é um espírito superior, um espírito angelical. Portanto, ele pode ser o nosso guia e modelo, porque ele representa a conquista que nós devemos buscar. Então, esse trecho da moral estranha fica bastante claro. Kardec faz comentários nessa direção desse trecho, né, dizendo exatamente isso, que essas palavras precisam ser compreendidas no seu sentido fundamental. E há, inclusive, uma nota de rodapé mostrando que o verbo hebreu de que Jesus se serviu, ou o verbo, né, que não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igualmente, tanto quanto a um ou a outro. Então, isso faz um sentido diferente mesmo. Depois vem um outro texto, que é o abandonar pai, mãe e filhos. E ele diz o seguinte, isso está no Evangelho de Mateus. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29. E ele continua. Então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 28 a 30. Disse ainda outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás não está apto para o reino de Deus. Então, veja, não é, que primeiro ele fala, nesse trecho, Jesus chama a atenção para o desprendimento espiritual que devemos ter em relação às coisas da vida terrena. Desprendimento não significa desprezo. É preciso que a gente compreenda que isso aqui não significa abandonar, porque a palavra abandonar também pode estar mal traduzida, mas dar mais importância. Quer dizer, se nós damos mais importância aos problemas particulares da vida terrena que vão passar em detrimento dos valores espirituais, nós não estamos engajados nos valores do espírito. Então, se nós temos uma família, nós teremos que não só representar o papel, né, que a gente está colocado na família, mas representá-la de uma outra forma, não simplesmente como um irmão, ou como um pai, ou como uma mãe terreno, mas como um irmão espiritual que transitoriamente está na posição de pai, irmão, mãe, filho, não importa. Por quê? Porque, a rigor, todos nós somos filhos de Deus, e no mundo espiritual, onde a relação consanguínea não faz mais nenhum peso, nós nos relacionamos como amigos verdadeiros, como irmãos fraternos para sempre. E é esse o sentimento espiritual profundo que tem que nos mover diante de todos os aspectos da nossa vida cotidiana no planeta Terra. Enquanto encarnados, enquanto na vida material, se não vestirmos em nós a nossa realidade espiritual, viveremos comumente como qualquer pessoa. E, obviamente, quando alguém agride a nossa família, nós reagimos violentamente, como qualquer ser humano reage, num processo ainda animalesco de defender aquilo que nós achamos que é extremamente precioso, mas que é transitório.
Então, a posição nossa vai mudando, né? Os nossos propósitos de reações diante das agruras e das violências da vida vão modificando de posicionamento à medida que vamos encontrando, não é, o significado profundo da vida espiritual. E é isso que Jesus quer dizer nesses ensinamentos. Quer dizer, não há nenhuma moral estranha. Há, na verdade, uma concepção muito aguda do que significa a vida espiritual, mesmo vivendo transitoriamente na vida corporal. Então, isso é muito importante. E vocês vejam que nessa última frase, né, em que o outro, né, disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que eu antes disponha do que tem em minha casa. Quer dizer, então ele estava mais preocupado com os destinos das coisas materiais dele do que propriamente em seguir os valores espirituais. Há muita gente que faz isso na vida. Olha, eu vou primeiro trabalhar, conquistar as coisas, fazer minha casa, comprar meu carro, fazer todos os meu pé de meia, como a gente diz por aí, né? Me dar bem na vida, para depois, então, aí eu poder me dedicar aos valores espirituais. E aí, obviamente, que isso é um grande engano, porque a pessoa nem sabe se pode ou se vai continuar na vida encarnada. Às vezes, no meio do caminho, ele desencarna. Eu tenho vários exemplos de pessoas na universidade, onde eu trabalho, que vêm jovens, entusiastas, vêm, faz o mestrado, se dedicam, faz o curso, faz um mestrado bom, faz uma tese bonita, faz o doutorado, desenvolve um trabalho científico e desencarna em seguida. Não tem nenhuma oportunidade de aproveitar fisicamente, aparentemente, aquilo no planeta Terra, na vida terrena, porque morre jovem, com todas as conquistas feitas. E aí a gente fica pensando como um homem comum. Nossa, o que adiantou fazer tanto esforço? Nem chegou a aproveitar a vida. É assim que a gente pensa, porque a gente pensa que a gente veio aqui para aproveitar a vida. E não é isso. Jesus mostrando para a gente que a gente veio aqui para, através da vida material, conquistar os valores espirituais. Então, o jovem que adquiriu todo esse conhecimento enriqueceu o espírito de conhecimento. Apesar dele não colocar aquilo em ação na vida material, mas ele vai colocar isso em ação na vida espiritual que ele continua tendo. Então, é esse o significado dessa frase de Jesus, né? Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, quer dizer, quem quer que, assumindo a responsabilidade da vida espiritual, olhar para trás, né, com sentimento de perda para as coisas materiais, não está apto para o reino de Deus. Traduzindo numa linguagem adequada para nosso entendimento mais próximo. Então, a gente pode ler isso sempre. Por que ficar tão preocupado com as coisas materiais se a gente nem sabe se a gente, ao deitar, acorda no dia seguinte? Então, a preocupação nossa não é com aquilo do dia seguinte que as coisas materiais nossas vão seguir, mas o que eu adquiri hoje para que, no dia seguinte, minha alma se encontre mais enriquecida, porque ou no corpo ou fora do corpo, as riquezas da alma vão ser utilizáveis. Então, isso faz um outro significado. Portanto, nada disso é estranha moral. É um ensinamento espiritual mais profundo, mais preocupante, com o significado da vida terrena como um recurso que a gente tem para crescer como espírito imortal. Depois vem a terceira parte desse capítulo, que é deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse o outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Olha só que coisa importante.
Nós temos uma preocupação muito grande com as coisas da vida terrena. E, obviamente, não é? Enterrar o nosso pai é uma coisa de fundamental importância para nós. Mas a gente sabe que isso nem sempre é possível. Porque se a gente tiver numa atividade espiritual que a gente não pode voltar atrás, o que é mais importante? Largar a atividade espiritual para simplesmente participar de um processo humano de desfazer-se de maneira digna do corpo físico de alguém que a gente conhece, mas que a gente sabe que o espírito já não está lá mais, porque o sentimento que aquele que desencarnou vai receber de nós é o sentimento real do coração, e não as preocupações terrenas com o seu corpo, porque aquele corpo já não é mais dele, já não mais pertence a ele. O que não significa que devemos ter desprezo por isso, mas devemos saber a importância entre uma coisa e outra. E é isso que Jesus chama atenção aqui. Quer dizer, se nós estivermos engajados nesse trabalho, a gente vai fazer isso. Eu me lembro, uma vez, né, que o Divaldo Pereira Franco veio fazer uma palestra aqui em Araraquara, e o Nilson, companheiro dele de tantos anos de tarefa na Mansão do Caminho, desencarnou de madrugada. E ele recebeu, então, a notícia da desencarnação do Nilson. E ele estava aqui em São Carlos, longe de Salvador. Então, e como ele tinha um compromisso espiritual aqui de fazer uma palestra, ele simplesmente se recolheu por um tempo, orou, né, e se dedicou espiritualmente a amparar espiritualmente com o coração, com o sentimento dele, o amigo desencarnante, mas cumpriu a tarefa dele aqui primeiro, para depois, então, voltar para Salvador. Então, é uma interpretação clara de uma situação citada aqui no Evangelho de Jesus. Quer dizer, deixa aos mortos, quer dizer, deixa aqueles que não estão preocupados com as coisas espirituais cuidar de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, que está preocupado com os valores do espírito, anuncia o reino de Deus. Então, é essa a colocação que Jesus deixa aqui muito claramente, mostrando para nós que os valores do espírito têm que sempre sobrepujar os valores da vida transitória. Novamente, nada disso é uma estranha moral, é apenas chamar a nossa atenção para o significado profundo que é e representa a vida material como um recurso de crescimento espiritual. Portanto, não é uma censura que Jesus está fazendo, mas simplesmente despertando naquele que conversa com ele, não é, o sentimento de adesão definitiva aos valores da vida espiritual. Porque nós somos assim, não é? A gente ainda está tão ligado à vida terrena, que a gente acha que as coisas da vida terrena são mais importantes que as coisas da vida espiritual. Por exemplo, há muitas pessoas que frequentam a casa espírita, não é? E que acham que, por exemplo, uma vez por semana ele está liberado disso. Então, naquele dia ele pode beber, pode abusar da alimentação, pode fazer o que quiser, porque não tem importância, ele não está nos dias de trabalho na casa espírita. Então, os dias da casa espírita, ele se comporta direitinho, mas ele se dá o direito de uma vez por semana, ou uma vez por mês, né, abusar, né, e adiantar-se numa atividade humana comprometedora, ao invés de buscar na vida terrena sempre o equilíbrio com os valores espirituais. Isso não quer dizer que nós não devamos aproveitar as coisas boas da vida, mas tem que lembrar que aproveitar as coisas boas da vida não pode ser feito em detrimento dos valores espirituais. Porque uma desatenção qualquer dessa pode nos ligar, não é, aos nossos equívocos do passado, a espíritos que ainda têm mágoa de nós e criar uma grande dificuldade vindoura para todos nós. Então, se nós temos que ter vigilância
é preciso que a gente compreenda que essa vigilância tem que ser todo o tempo. No fim desse capítulo, a última parte, a quarta parte, então Jesus faz uma afirmativa ainda aparentemente mais estranha. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis, diz ele, que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Espada é símbolo de guerra, símbolo de luta. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Isso está narrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 10, versículos 34 a 36. Mas ele... Desculpem. Mas ele continua. Vim para lançar fogo à terra. E o que é que desejo, senão que ela se acenda? Tenho de ser batizado com batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer à terra paz? Não, eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Está no Evangelho de Lucas, falando sobre o mesmo tema, no capítulo 12, versículo 49 e 53. Então, vocês vejam que essa frase é uma frase dura. Kardec faz uma observação muito interessante aqui. Ele diz assim, será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito, não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar o pai, do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não é? É bem de questionamento mesmo. Mas segue Kardec. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho de sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão toda de paz noutra de perturbação e discórdia. Consequência absurda, que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. E aí Kardec explica isso claramente. Toda ideia nova, forçosamente encontra oposição. E nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todas passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro um secreto pressentimento, adverte seus antagonistas, de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Ora, os adversários de Jesus foram tão intensos que o crucificaram, não é?
Então, a gente vê claramente que essas frases de Jesus, elas estão dizendo o que vai acontecer. Porque quando uma humanidade inteira está vivendo toda preocupada com os interesses imediatistas da vida, uma pessoa vem desprendido desses interesses imediatistas da vida, fala das coisas espirituais e sugere a todos os outros que se desprendam das coisas materiais, daquilo que eles colocam como o tesouro deles, para buscar um tesouro diferente, ainda mal compreendido no mundo espiritual, as pessoas se rebelam contra. E é natural, então, que haja dissensão por causa disso. Todos nós que temos uma vivência espírita sabemos disso, porque muitos de nós somos únicos espíritas em nossas famílias e sabemos como os nossos parentes nos consideram por causa disso. Eu me lembro quando eu era jovem espírita, que eu tinha me tornado espírita, eu, ao invés de, no domingo, sair para festinhas ou para coisas de juventude, eu ia para uma escola de mediunidade no centro da cidade, na União Espírita Goiana, lá em Goiânia, Goiás, né, buscar estudar as coisas espirituais. E eu levava aquilo tão a sério que eu ia todo domingo. E meus pais, então, se incomodaram com isso. E eles eram de pensamento espírita, mas eu saía todo domingo. Nunca ficava com eles. Então, eles brigavam comigo por causa disso, dizendo que eu estava fanático, que eu agora não pensava mais na família, e assim por diante. Naturalmente, porque eles estavam perdendo em mim o controle que eles tinham antes. Mas quando eu ia para as festas, eles não se importavam. Então, é uma questão de consenso daquilo que é permitido, daquilo que não é permitido, em função daquilo que se pensa que deve ser a vida. Então, é natural a gente encontrar esse tipo de desentendimento. Quantas pessoas vivem assim dentro da família? E nós conhecemos até intolerâncias exageradas com relação a isso. Conhecemos uma moça no Nordeste que o pai dela deu uma surra nela com o evangelho, arrebentou o evangelho em cima dela, coitada, apanhou com o evangelho, porque ela tinha se tornado espírita e ele não aceitava aquilo de jeito nenhum. Então, essas coisas, Jesus já tinha previsto. E ele fala, não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a divisão, a espada, a separação, a luta. Porquanto vim separar de seu pai o filho de sua mãe, a filha de sua sogra, a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. É bem uma visão clara do que vem fazer uma ideia espiritual no meio de um mundo ainda sensorial, né? Sensual, terreno, que busca os prazeres imediatos da vida. Mas ele diz mais, eu vim lançar fogo à terra. Quer dizer, ele veio ensinar esses valores e ele tem pressa e deseja que ele se acenda e progrida o mais rapidamente possível. Porque Jesus estava falando que esse fogo é o fogo do conhecimento espiritual. Então, isso também não tem nada de estranha moral, desde que a gente compreenda o significado mais profundo disso, né? E ele continua ainda, tem de ser batizado com um batismo. Esse batismo é o batismo da declaração firme de dar a própria vida pelos valores do Espírito, que foi o que aconteceu com ele. E quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra, porque ele veio para nos ensinar isso. Então, é importante que a gente compreenda também que, apesar da linguagem ser uma linguagem figurada e difícil, mas ela é uma linguagem espiritual, e ela pode ser compreendida com muita clareza, no sentido de que não há o que tergiversar diante das verdades espirituais. Não se pode servir a dois senhores, em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo aqui. Você não pode servir os interesses materiais e os interesses espirituais simultaneamente.
porque eles são, em muitas circunstâncias, incompatíveis. Uma pessoa que junta riqueza aos milhões, né, sem transformar esses milhões em recursos de amor ao próximo, ele está simplesmente desviando os objetivos da vida terrena para os interesses da vida material. Vai desencarnar e deixar tudo aqui. E, em consequência, vai, no mundo espiritual, sofrer porque perdeu a oportunidade de avançar espiritualmente com os recursos que pôde conquistar na vida terrena. É essa o pensamento correto. Não é que nós não desejamos, não devamos, na vida terrena, conquistar os valores do mundo. Temos que conquistar os valores do mundo, mas como material didático e instrumentos para o progresso espiritual. Quanto mais a gente adquirir e mais a gente dá, melhor para nós. Não é? Então, é esse que é o importante, é não ter o apego às coisas materiais, é não pôr em primeiro lugar os objetivos transitórios da vida terrena, e sim os objetivos espirituais, sabendo que tudo que tem na vida material é recurso e instrumentação para o progresso definitivo do espírito imortal que todos nós somos. Então, é essa a ideia, não é, que está colocada nesse capítulo de Estranha Moral. Interessante que nesse capítulo, Kardec não coloca nenhuma mensagem de espíritos, não é? Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não tem aquela parte das comunicações dos espíritos a respeito. Termina o capítulo, não é? Kardec mesmo fazendo os comentários, e depois passa para o capítulo 24 seguinte, não é? Que ele chama de capítulo de Não Ponhais a Candeia Debaixo do Alqueire, que é o próximo capítulo que vem. Mas o Kardec faz uma observação aqui muito interessante, né? E que nós já comentamos, é que aquilo que Jesus anunciou que iria acontecer com os seus ensinamentos, também atingiram o Espiritismo. Né? O Espiritismo também sofre desse mesmo tipo de incompreensão, porque é preciso que a gente compreenda que entender que nós somos um espírito imortal no corpo físico não é uma coisa tão imediata assim. Há muitas pessoas que não conseguem compreender isso. E é natural, porque esse processo é um processo de aquisição lenta, devagar. Mas nós já estamos na fase da vida no mundo físico, na nossa história de humanidade, em que uma boa parte da sociedade humana já tem percepção clara de que nós não somos homens e mulheres, nós somos espíritos encarnados num corpo masculino ou feminino, transitoriamente, buscando nessa experiência o crescimento espiritual cada vez mais amplo para todos nós. Então, em resumo, esse capítulo de Estranha Moral dá ênfase a esse procedimento, a essa compreensão e a essa dedicação. Então, nós temos que nos perguntar o que nós estamos querendo da nossa vida, já que nós sabemos isso. Conquistar os valores do mundo ou conquistar os valores do espírito? E compatibilizar a nossa tarefa com aquilo que representa a busca do tesouro verdadeiro que Jesus recomenda que nós devemos buscar, que é o tesouro que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói e que a traça não come. E esse tesouro só pode ser aquisições espirituais, são os tesouros do céu. E as aquisições espirituais que são realmente nossas é o que a gente sabe e o que a gente sente. Então, desenvolver o conhecimento e desenvolver o nosso sentimento de amor, de solidariedade, são os dois esforços que devemos fazer, utilizando todos os recursos que a vida material nos oferece para a conquista desses dois valores,
que são valores definitivos da alma. Então, aprender e amar, desenvolver o conhecimento e desenvolver o nosso relacionamento fraterno com todas as criaturas. É isso que a estranha moral traz para nós, para a nossa compreensão. Muito obrigado por todos aqueles que estão nos acompanhando e vamos às perguntas, se as tem. Ai, Otacílio, é tão gostoso ouvir falar de Jesus, dos seus ensinamentos. Que noite gostosa. Temos sim. Nós temos da Elaine Mendes, que ela diz assim: por favor, gostaria de saber se uma pessoa que não se encontra bem de saúde física e nem de saúde emocional, estando em tratamento, faz mal orar por necessitados e desencarnados no próprio lar? Claro que não, minha amiga, porque orar é buscar as forças superiores da vida que emanam de Deus e que são carreadas para a Terra através desse Espírito maravilhoso que é o nosso diretor espiritual, Jesus. Então, quando a gente ora, a gente busca energias superiores e dividi-las com aqueles que estão na nossa família ou com aqueles que estão necessitados, é sempre um ato de amor. Nós temos agora uma pergunta que veio para mim diretamente, acho que não está aí no chat. É da Regina Aparecida, e ela diz assim: por favor, me ajude. Como os pais precisam agir para amenizar a animosidade entre os filhos que se dizem inimigos? Ela tem 2 adolescentes, estão entrando na pré-adolescência, e eles brigam muito e eles se declaram inimigos. Conversando individualmente com eles. E perguntando a eles se o pai e a mãe fossem inimigos e ficassem brigando sempre, se eles gostariam de ver isso. Se é agradável, né, a gente participar de uma família que está sempre em agressões mútuas. Fazer com que cada um deles, em particular, perceba que se a gente está junto, há uma razão para isso, que é a busca da tolerância, pelo menos. A gente não precisa concordar uns com os outros, mas a gente tem que respeitar a diferença que cada um tem uns dos outros. A minha mãe dizia para mim sempre isso: meu filho, os dedos da mão não são iguais. Porque se os dedos da mão fossem iguais, a mão não seria mão, seria um aleijão. Esse dedo pequenininho parece sem importância. Esse dedo parece o mais importante. Faça uma experiência. Amarre esses 2 dedos com uma faixa durante um tempo, uma semana, e vai verificar quanto faz de diferença o dedo pequeno, o mindinho. E aí a gente vai ver que na sociedade humana nós também não somos iguais. Na sociedade familiar nós não somos iguais, mas nem por isso precisamos digladiar uns com os outros. O que a gente precisa aprender é ter tolerância e paciência com as diferenças uns dos outros. A gente não precisa ser inimigo. Pode ser que a gente não seja amigo, mas não precisa ser inimigo. A gente pode conviver numa coexistência pacífica, pelo menos, até aprender com o tempo a amar uns aos outros. Então, é um trabalho de paciência e de tempo, porque ninguém ama ninguém de repente. E se os 2 têm essas diferenças, são diferenças de vidas anteriores, vieram juntos para aprender isso. Então, a conversa individual com cada um pode ajudar muito, mas não adianta entrar no meio da briga, nem tomar partido. Certo.
tem uma outra aqui, a última, é Débora. Ela pergunta assim: Otacílio, por favor, eu sou nova na doutrina espírita e estou procurando assimilar todos os conhecimentos. Mas como eu faço para manter a mente sempre voltada para as coisas espirituais, se as coisas materiais me chamam o tempo todo? Eu não tenho essa segurança. Essa é uma conquista devagar, porque é um processo de autoeducação. É claro que quando a gente começa a saber das coisas do mundo espiritual, a gente gostaria de mudar de repente. Mas não tem de repente. De repente é só um raio, né? Um trovão. A gente vai devagarinho. É um processo de aquisição lenta, porque nós passamos muitas encarnações vivendo a vida terrena distraído nas encarnações anteriores dos valores espirituais. Quando a gente descobre os valores espirituais, a gente se maravilha com eles e gostaria de seguir de repente. Mas isso não é assim que se dá, porque as conquistas são lentas. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, porque eu acho que é uma experiência que pode ser aproveitada. Quando eu me tornei espírita, ainda jovem, com 18 anos, que eu comecei a estudar a doutrina espírita, porque passei por uma crise existencial, eu, então, caí de cabeça na literatura espírita. Lia. Em um ano eu li 25 livros espíritas. Às vezes eu pegava um livro para ler, assim, às 8 horas da noite, e ia até terminar o livro na madrugada. Li o livro inteiro de uma tirada só. De tanto aquilo me fazia bem, tanto aquilo me era animador. E eu, claro, queria mudar o meu jeito de ser. E eu tinha o mau hábito de falar palavrão. Xingar, falar palavrão. Então, eu me dei conta disso e falei, não vou mais falar palavrão. E comecei a me policiar para fazer isso. E eu passei 3 anos atento comigo para não falar palavrão. E, finalmente, eu não falava no cotidiano mais palavrão. E eu pensei, acho que eu venci. Um dia, eu com meu irmão fomos visitar uma cidade do interior, eu morava em Goiânia, fui para Rio Verde, porque em Rio Verde tinha um prefeito que era espírita, fazia umas palestras lindas, Dr. Paulo Campos, e ele tinha um trabalho lá com crianças, e nós fomos conhecer o trabalho dele, porque quem cuidava das crianças lá era um amigo nosso, um rapaz jovem também, e nós fomos lá visitá-lo. E ficamos uns 2, 3 dias lá em Rio Verde. E como ele era prefeito da cidade, era um prefeito empreendedor, ele estava mudando a cidade, tirando todos os postes de madeira que tinha na época e pondo postes de cimento, fazendo uma nova rede elétrica para a cidade. Então, a cidade estava cheia de buracos de postes deitados no chão, não é? Esperando para ser plantado ali. E nós 3, eu, meu irmão e esse rapaz que dirigia, trabalhava com as crianças, estavam conversando, assim, num determinado lugar, perto de uma praça, e parados junto de um poste que estava no chão. E eu pus o pé no poste, né, um pé no poste, o outro no chão, e ficamos conversando. Isso era o final do dia, e escureceu e ficou de noite. Mais ou menos pelas 8 horas da noite, a gente se despediu e vamos embora. E eu virei o meu pé, que estava no poste, e virei para poder pisar no chão. Só que, como já estava escuro, eu não percebi que eu enfiei o pé no buraco do poste. E minha perna desceu até lá embaixo, porque buraco de poste é muito fundo, né? E eu não encontrei o fundo, bati com a cintura dentro uma perna por fora, uma perna lá dentro. E saiu um palavrão. Só que saiu tão baixinho que só eu ouvi. Nem meu irmão, que estava do lado, ouviu. Então, eu pensei comigo, nossa, 3 anos eu pensei que já tinha vencido e ainda não venci. E uma simples bobagem dessa de controlar a linguagem. Imagina controlar as nossas emoções,
não é? Os nossos vícios que a gente ainda tem. Então, isso não é fácil, é uma conquista longa. Portanto, a gente tem que fazer esse esforço e lembrar que a cada dia é um dia novo para a gente recomeçar. Não tenha aflição, não queira achar que vai mudar de repente. Mas, olha, eu estou fazendo esse esforço desde meus 18 anos de idade, eu tenho 77 anos, estou cheio ainda de problemas para resolver. A gente vai resolvendo devagarinho. Mas não se preocupe, você vai ter muitas encarnações pela frente para continuar fazendo isso. Obrigada, Tassiro. Nossa, obrigada por essa noite tão gostosa, desse aconchego. Isso é muito bom. Tua palestra foi esclarecedora. Eu creio que as pessoas realmente entenderam, gostaram. E eu quero me dirigir agora a cada um de vocês para agradecer a companhia de estar conosco, essas mensagens tão carinhosas que vocês dedicam ao palestrante. Isso faz muito bem à nossa alma. Nós estamos precisando, o mundo está precisando de gestos de generosidade, de carinho, de afeto. Então, a todos vocês que estão nos acompanhando, muito obrigada. E eu quero convidá-los para terça-feira que vem. Na terça-feira que vem, nós teremos aqui o nosso companheiro Simão Pedro de Lima, de Minas Gerais. Ele vai falar conosco sobre as bem-aventuranças. Então, fica o convite a todos vocês para que a gente possa, que nós possamos nos encontrar nesse mesmo horário. Desejo a todos vocês uma semana muito boa, em todos os sentidos, do trabalho, da reflexão, da palestra de hoje, e que nós possamos colocar, como o Tassiro falou, pouco a pouco, esses ensinamentos na nossa vida. A você, Otacílio, muito obrigada. Eu vou passar a palavra a você agora para suas considerações finais. Fique à vontade e, por favor, faça a prece para que a gente possa encerrar o nosso trabalho. Obrigada mais uma vez. Um abraço à sua família, aos seus amigos. Obrigado. Que Deus te ilumine sempre para você continuar nessa tarefa tão bonita de trazer esses ensinamentos do Evangelho, à luz da doutrina espírita, a todos nós. Obrigada, Otacílio. Eu que agradeço, Maria Amélia, a oportunidade. Certamente que a palestra do Simão Pedro não pode ser perdida, ele é ótimo. Na minha opinião, um dos melhores interpretadores do Evangelho de Jesus. Muito bom. Então, não percam mesmo. Eu também vou fazer esforço de assistir também. Eu queria agradecer a todos pela gentileza, pelo acolhimento fraterno que todos os nossos irmãos aí têm mostrado. E quero dizer que eu ainda não mereço nada dessas coisas, mas generosidade de vocês são muito grande, muito boa, e eu me sinto abraçado por vocês e retribuo com meu carinho. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos nesses momentos difíceis que estão testando os nossos 10 valores. Não é porque quando testa os valores a gente passa, mas quando testa os 10 valores a gente tem dificuldades. Então, levemos nosso pensamento às forças superiores da vida que emanam de Deus e que são trazidas a todos nós por esse amigo generoso de todos os tempos, que é nosso querido Mestre Jesus, junto com todos esses espíritos bondosos, mensageiros do bem, que estão duramente trabalhando no nosso planeta, ajudando o nosso mundo a se transformar em um mundo de regeneração, recebendo todos os espíritos que estão desencarnando através de todas as enfermidades, em especial também por causa do coronavírus.
encaminhando todos esses espíritos para os processos já da seleção natural que está ocorrendo no nosso planeta, para que possam aqueles que estão dispostos a fazer um esforço de trabalhar pelo bem comum, que possam continuar reencarnando no nosso planeta. E todos aqueles que ainda se encontram desviados desses objetivos, mais interessados nos valores imediatistas da vida, com seu orgulho, egoísmo, vaidade ainda intensa, possam ser encaminhados para um mundo adequado para a continuidade dos seus progressos espirituais, que a generosidade de Deus permite para todos nós, a fim de que o nosso mundo, então, possa seguir como um mundo regenerativo. Querido Mestre, abençoe a humanidade inteira, nossos irmãos. Que todos aqueles que estão trabalhando pelo esforço comum de vivermos uma vida coletiva de irmãos fraternalmente, possam receber de Ti todos os estímulos necessários para não desanimarem, continuarem firmes nessa tarefa. E a todos os nossos irmãos que ainda não se encontram afinados com esse propósito, que possam eles serem amparados e auxiliados nos novos processos da vida que precisam seguir, para que logo possam estar junto conosco também no trabalho de desenvolvimento dos valores espirituais permanentes. Ampara-nos, Mestre, agora e sempre. Abençoe todos os dirigentes de nações, para que eles possam interpretar, Senhor, o bem comum, a fraternidade, a dedicação aos semelhantes, que possam eles esquecerem de si mesmos nesses momentos dramáticos da vida, para pensarem no ser coletivo. Ampare, Senhor, a humanidade inteira, nossos irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Altaceiro. Boa noite. Eu te agradeço, muito mesmo, do meu coração.